Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, queremos saber de qual lugar abençoado do nosso país ou de qual país no mundo afora você está assistindo o Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro visitará Suriname e Guiana nesta quinta e sexta para conversas sobre cooperação econômica após as recentes descobertas de petróleo e gás pelos dois países vizinhos. Bolsonaro e os presidentes do Suriname e da Guiana terão um almoço de trabalho na capital do Suriname para discutir projetos de interesse comum, segundo o comunicado do Itamaraty. A viagem presidencial ocorre no contexto do fortalecimento das relações bilaterais em cenário de retomada do diálogo estratégico entre os governos e de perspectivas de maior desenvolvimento econômico e social no Suriname e na Guiana, impulsionado pelas descobertas recentes de petróleo e gás, diz um comunicado do Itamaraty. Representantes da Petrobras devem acompanhar o presidente Bolsonaro nas negociações sobre cooperação em petróleo e gás e possíveis investimentos. O presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta de legalizar os jogos de azar no Brasil não é bem-vinda. A pauta é discutida no Congresso Nacional. Os jogos de azar não são bem-vindos no Brasil. Alguns falam que no começo seriam os grandes cassinos. Não estaria aberto às pessoas mais humildes, mas é uma porteira que se abre e não sabemos o que pode passar por ela, declarou. Bolsonaro indicou que, caso a proposta seja aprovada, será vetada. O presidente Bolsonaro vai vetar, mas lembrou que o Congresso pode derrubar seu veto. Os apoiadores da proposta argumentam que a medida iria alavancar a economia e o turismo no país, enquanto os opositores afirmam que o vício nos jogos é prejudicial. Em caso de aprovação, a proposta iria legalizar até mesmo o jogo do bicho. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende pautar a proposta a partir de fevereiro. O projeto recebeu caráter de urgência em dezembro, sob aprovação da maioria da Câmara. Os jogos de azar são proibidos no Brasil desde 1946. Na época, o presidente Eurico Gaspar Dutra os considerava nocivos à moral e aos bons costumes e incompatíveis com a tradição moral, jurídica e religiosa do país. É uma questão polêmica, tem os contrários à ideia e tem os favoráveis. Você, por exemplo, comente aí o que acha sobre isso, os jogos de azar no país. E se alguém tinha dúvida da tendência de FHC, agora não tem mais. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que não vê a hora de o governo Bolsonaro acabar. A declaração foi feita à revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Espero que termine este governo Bolsonaro quanto antes que o estrago seja muito grande, afirmou o tucano, se referindo ao cenário internacional. A volta não é difícil, é fácil voltar, porque um país como o Brasil tem um peso específico e colocando seu peso a favor da integração, ou melhor, do diálogo com esses vários países, sua voz será mais forte, será mais ouvida. Ouvida por quem? Pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Japão, pela China, os que realmente têm poder no mundo. Se nós falamos por um conjunto, temos muito mais poder do que falando sozinhos. Eu acho que é uma lógica caipira. Vamos nos isolar porque é melhor e estamos vivendo entre nós, disse FHC, que ao lado de outros nomes entra aí no conjunto de ex-presidentes que contaram com grandes escândalos de corrupção em seus governos. E tem a questão de protestos dos servidores federais em Brasília. Você viu? Ao chegar ao Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão conversou com jornalistas e falou sobre o assunto, se mostrou contrário, inclusive, à concessão de reajustes.
Sabe-se muito bem que não tem espaço no orçamento para isso, disse Mourão. Sobre o reajuste aos policiais federais, o vice-presidente afirmou que Bolsonaro ainda está avaliando uma solução para o problema. Nem sei se o presidente vai conceder isso aí, vamos aguardar. O presidente não bateu o martelo nisso ainda, afirmou Mourão. Por conta da possibilidade, do reajuste a policiais federais, outras classes de servidores públicos federais estão causando alguns problemas, protestos, reivindicando também um reajuste em seus salários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que pretende pautar para a votação em plenário o projeto de lei 1472/2021, que pretende criar uma estabilidade e previsibilidade no preço dos combustíveis, para assim frear o modelo atual de remarcação frequentes, aumentos nos postos de gasolina. Em nota da sua assessoria, ele disse que submeterá a decisão ao Colégio de Líderes em fevereiro para decidir sobre a apreciação ou não do projeto. O projeto prevê a formação dos preços dos combustíveis derivados do petróleo, tendo como referência as cotações médias do mercado internacional. Os custos internos de produção e os custos de autoria são também debatidos. A ideia é proteger os interesses do consumidor, reduzir a vulnerabilidade externa e as mudanças constantes dos preços internos. A fórmula atual de cálculo dos preços dos combustíveis, você sabe, tem base na paridade de preços internacionais. O Congresso Nacional retorna do recesso no dia 2 de fevereiro e esse é um tema que deve tomar conta da agenda dos parlamentares. Agora, gente, cá entre nós, sendo bem sincero, dificilmente isso ajuda no principal, na essência do problema, o valor elevado em relação à realidade do povo brasileiro. Isso vai, no máximo, criar uma certa estabilidade, mas ajudar na redução do preço, continuaremos ainda reféns de uma política de preços que estará sendo conduzida como está sendo hoje, não é? Há um aumento, pode até demorar, mas o aumento vai acontecer. Há o aumento internacional de preços do petróleo, variação do dólar, enfim, imediatamente há um reflexo aqui dentro. A solução é muito mais profunda do que simplesmente isso aí. E passa, sim, inclusive, em debater essa questão do ICMS, o imposto nos estados, mas também não é só isso, não. Um país que tem a produção de petróleo que o Brasil tem, precisa debater o quanto antes a questão do quanto o país depende do estrangeiro, do exterior, o refino e tantos outros setores. E, além de que, as outras fontes de energia que vão cada dia mais ganhar espaço. É preciso começar a inserir, pensar, olha o absurdo dos preços que estão falando aí no veículo elétrico nacional para venda aqui no país. É um assalto. Qual é o brasileiro que vai se propor a comprar um veículo no valor de 150 mil, 200 mil reais? Qual é a realidade disso? É preciso ser discutido, liberar impostos. Daqui a pouco a gente está com uma Petrobras, uma Babilônia de petróleo, de empresa, de organização, mas petróleo encalhado. Chegamos tarde na dança, no baile, quando ninguém mais quer dançar com o tal do petróleo. E aí, o que fazer? Mais uma vez, erro estratégico de gestão, de planejamento. E aí, quem paga o pato, de novo, como estamos pagando agora, por exemplo, na questão do problema relacionado à corrupção na Petrobras em anos passados, quem paga? O povo brasileiro, é claro. Silvio Santos na Globo, ou pelo menos assistindo a Globo, era só o que faltava, não é? Diriam alguns. Em um vídeo divulgado nas redes sociais de Thiago Abravanel, o dono do SBT, Silvio Santos, aparece desejando boa sorte ao neto, que está participando do reality show da Globo, o BBB 2022. Boa sorte, Thiago. Tomara que você ganhe. Thiago Abravanel é um crítico do presidente Bolsonaro e teve sua participação liberada pelo marido.
Já Silvio Santos, o avô, pensa diferente e é simpático ao presidente Bolsonaro. E quem está levando aí as primeiras polêmicas do programa é Nayara Azevedo. Sabe por quê? A cantora, não é? Participante, porque em um passado não tão distante, ela demonstrou ser simpática ao presidente Bolsonaro. Por isso está sendo até perseguida, não é? Ou cancelada pela esquerda nacional, torcedora e, claro, frequente prestigiadora do tal programa da Globo. Está em discussão nas redes sociais a participação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, em algumas entrevistas, desde que desembarcou no Brasil há poucos dias. Algumas observações de Weintraub foram consideradas ataques ao governo Bolsonaro por conta da aproximação com o Centrão. Ele observou a aproximação do Centrão, criticou e, com isso, entrou nas redes sociais a discussão. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, criticou Bolsonaro? Uma das falas foi em uma live nessa semana, com a participação também dos ex-ministros, além de Weintraub, Ernesto Araújo e Ricardo Salles e o pastor Silas Malafaia. Salles citou que circula na internet a informação de que Weintraub estaria se preparando para deixar o apoio ao presidente Bolsonaro e até partiria para o lado de Moro. O ex-ministro da Educação aproveitou então a oportunidade ali para negar veementemente a informação. Papo de maluco, fico até ofendido, disse ele. Malafaia chamou o ex-juiz de Judas e traíra. Citou duas situações para justificar a sua opinião. Uma delas foi o fato de Moro ter se calado diante das medidas de restrição colocadas em prática no começo da pandemia de Covid-19 por governadores e prefeitos. Segundo o pastor, Moro é Judas porque não se pronunciou quando policiais tentaram travar trabalhadores informais que vendiam seus produtos nas ruas. De acordo com o pastor, além de Judas, Moro é um covarde porque esperou um momento de dificuldades de Bolsonaro para tentar sair em glória e se ferrou, se referindo à conturbada saída do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O governo do presidente Jair Bolsonaro, em 2021, investiu mais de R$1 bilhão em segurança hídrica, especialmente aos que moram no semiárido. O ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou: "Entendemos que o maior vetor de desenvolvimento é a água." Segundo dados apresentados por ele, mais de 14,5 milhões de pessoas foram beneficiadas. 100% das obras físicas da transposição do Rio São Francisco foram concluídas pelo governo federal. O ramal do Agreste foi entregue e a construção de importantes infraestruturas que estão levando água às regiões mais secas avançaram. O ministro afirmou ainda que garantiu a perfuração de poços e a instalação de dessalinizadores para diminuir a dependência do carro-pipa. Conquista do povo e o abraço que o Nordeste precisava, disse ele. O marco hídrico também foi um dos lançamentos do governo, que promete promover avanços econômicos na saúde e no meio ambiente em todo o Brasil, destacou Rogério Marinho. Outro investimento foi o da Jornada das Águas, que conta com obras e projetos que somam mais de R$12 bilhões. Apenas para a revitalização de bacias hidrográficas foram destinados mais de R$5,8 bilhões, que vão fortalecer os principais rios e garantir que as águas brasileiras continuem sendo a principal força do Brasil, disse Marinho. E assim chegamos mais uma vez ao final de esta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.